Não é por falta de leis, mas de consciência e respeito ambiental. O fato é que muitos brasileiros ainda não entenderam que capturar e vender animais silvestres é crime. Em São Paulo, está nas mãos da justiça o destino de um grupo que ignorava as regras e vivia dessa atividade clandestina. Um comércio praticado quase sempre de forma cruel. Eles deveriam estar soltos na natureza, mas foram aprisionados e se tornaram vítimas do tráfico de animais. As imagens registradas pela polícia mostram filhotes de papagaio amontoados em caixas de papelão. Alguns estão machucados e desnutridos. A cena revela ainda que os bichos viviam numa sala escura e suja. Segundo as investigações, a casa fica na periferia da capital paulista. Estas aves foram encontradas durante uma operação da Polícia Federal que aconteceu em São Paulo e em mais 3 estados. O objetivo da ação é coibir o tráfico de animais silvestres. Ao todo, 611 aves foram apreendidas e 9 pessoas foram presas. A Polícia Federal fez uma investigação mais profunda, conseguiu identificar realmente a existência dessa quadrilha em que fazia do comércio, do tráfico de animais silvestres o seu meio de vida. Os criminosos capturavam as aves e transportavam até feiras onde os animais eram vendidos sem nenhuma dificuldade. A maior parte dos consumidores, entre aspas, sempre falando, dessa quadrilha, eram pessoas de baixa renda, de periferia, que têm ainda na cultura dele ter um animal silvestre como animal de estimação. Durante a operação da polícia, cerca de 20 pessoas foram indiciadas. Elas vão responder pelos crimes de caça e comércio de animais silvestres, além de porte ilegal de armas e formação de quadrilha. A pena varia de 6 meses a 3 anos de cadeia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo defende uma punição mais rigorosa. São penas baixíssimas, precisa mudar a cultura e precisa mudar a lei. Existe um projeto de revisão, na revisão do Código Penal, existe uma proposta de transformar o artigo 32, o crime de maus tratos, em um crime com a pena muito mais elevada, a mesma coisa para o artigo 29. O processo ainda vai ser julgado pela Justiça Federal. Um dos criminosos tentou um pedido de habeas corpus para esperar o julgamento em liberdade, mas não deu certo. Para o Tribunal Regional Federal, o risco de que o acusado volte a traficar animais ainda existe. Por isso, ele deve continuar preso. Até que ponto a pena mais severa, ela é um fator de desestímulo à reincidência? Eu entendo que é. Eu entendo que o sujeito que é penalizado, ele vai ter menos vontade, menos facilidade, menos estímulo a reincidir. Repressão que aparece também em números. Só no ano passado, a polícia resgatou cerca de 14 mil animais silvestres. Araras, papagaios e outras espécies de pássaros estão entre os principais alvos dos traficantes. Em São Paulo, as vítimas são trazidas para este centro de recuperação que fica no Parque Ecológico do Tietê. Aqui, os pássaros são identificados e, de acordo com a espécie e a idade, recebem tratamento específico. A veterinária responsável pela unidade conta que muitos filhotes chegaram fracos e machucados. Esses filhotes dessa operação da Polícia Federal chegaram a quase todos sem penas. Então, a gente precisou deixar o desenvolvimento, eles terem todas as penas, treinar esse voo, em recintos maiores e aprender a comer, porque todos eles receberam alimentação artificial, para depois voltar para a natureza. Então, aos poucos, uma parte deles, os mais velhos, já foram, por volta de 150 animais, já voltaram para a região de origem. A gente espera que o restante volte em breve. O parque também tem um pequeno berçário que recebe os animais que precisam de mais cuidado. Depois de recuperados, eles são preparados para voltar para a natureza. Com tanto esforço, a recompensa não tem preço. A sensação de devolver um animal para a natureza, de restabelecer essa função dele, é a sensação de dever cumprido, de ter feito a coisa certa, de que esse animal vai voltar e vai poder se reproduzir, vai deixar gerações e recuperar todo esse mal, todo esse dano que o tráfico causa para os animais.
O homem que tenta responder ao processo em liberdade é Jorge Pedro da Silva. Na decisão judicial que negou o pedido, a desembargadora federal lembrou que o acusado admitiu ter sido preso outras 5 vezes pelo mesmo crime e que vive de vender animais silvestres.